Iceberg. Um estilo de vídeo muito popular no YouTube no começo de 2020 e que até hoje se mantém vivo. Os icebergs são vídeos que contam de um determinado tema, onde esse tema vai se afundando mais e mais em camadas das mais bizarras, obscuras e estranhas curiosidades e fatos sobre esse tema. E claro, como alguns já conhecendo o quão grande esse universo é, já devem imaginar que o nosso tão amado Godzilla teria o seu iceberg. Afinal, Godzilla é uma franquia que nasceu em 1954, possuindo cerca de 62 anos de existência. Sim, bem próximo aos 100 anos, sendo inclusive Godzilla a maior franquia que ainda está recebendo filmes até hoje. E claro, continua sendo super famosa e com vários fãs, como eu. Infelizmente não tem tantos vídeos de iceberg do Gojira no Brasil, tirando do canal WAKaju e do Dinoverso, que no caso do Dinoverso já é um iceberg da NES Godzilla Creepypasta. Então, por que eu também não faço um vídeo sobre o iceberg de Godzilla? Afinal, eu sei que todos do canal têm um grande carinho pelo nosso kaiju favorito e eu também amo essa franquia de paixão. Então, venham comigo e vamos, assim como o Godzilla sempre faz depois de uma grande luta, mergulhar num profundo e obscuro oceano. Bem-vindos ao iceberg de Godzilla. As várias eras de Godzilla. Todo mundo que é fã de Godzilla sabe que ele possui 5 eras, ou só 5 períodos onde surgiram vários filmes do Godzilla que eram ou interligados cronologicamente entre si, ou em alguns casos foram lançados em períodos muito próximos entre si, assim construindo uma era de filmes. A primeira foi a Era Showa, que começou lá em 1954 no primeiro filme de Godzilla e foi terminada em 1989 com Terror of Mechagodzilla. A segunda sendo a Era Heisei, surgindo em 1989 também com Return of Godzilla e se encerrando em 1995 com Godzilla vs Destroyer. A Era Milênio, que foi começada graças ao desapontamento do filme americano de Godzilla de 1998. E, tecnicamente, é o filme americano que começa essa era, mas como eu falei, ele não é tão considerado como o primeiro dessa era. O que geralmente é considerado como o primeiro filme dessa era de Godzilla é o filme Godzilla 2000, lançado em 1999, e depois ela se encerraria em 2004 com Godzilla Final Wars. E aí vemos as mais atuais e que ainda estão acontecendo, a era Monsterverse, que corresponde aos filmes americanos atuais de Godzilla do chamado Monsterverse, o universo compartilhado de kaijus, tendo como filmes Godzilla 2014, Kong e a Ilha da Caveira, Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs Kong e, claro, os mais recentes, a série Monarch e
Godzilla X Kong, o Novo Império. E além dela, temos a Era Heiwa, que corresponde às produções japonesas de Godzilla, começando com o filme Shin Godzilla, depois a trilogia Godzilla Earth, depois o anime Singular Point e mais recentemente Godzilla Minus One. Zilla. Zilla foi o apelido dado à versão de Godzilla do filme americano de 1998 que eu falei anteriormente, a qual esse filme, como quase todo fã de Godzilla sabe, gerou uma revolta imensa nos fãs da época, que não aceitaram aquela versão bem diferente do nosso Kaiju, e fez o filme ser um fracasso colossal na época. E o Zilla é até hoje uma das versões mais odiadas do Goji, apesar de que também, atualmente, o Zilla tem um certo grande carinho pela fandom. Inclusive, eu mesmo, Days Landman, gosto do Zilla. Acho ele uma versão até bem da hora do nosso Godzilla. The Godzilla Series. The Godzilla Series foi uma série animada criada em 1998, se baseando e sendo a continuação oficial do filme do Godzilla de 1998, ou só filme do Zilla, que segue o filho do Zilla, como foi popularmente chamado, o Zilla Jr., que nessa série ele não é o vilão, e sim ele é mais um herói protetor da Terra, assim como outras encarnações do Goji. Infelizmente, essa série ficou por muito pouco tempo no ar e só teve uma única temporada mesmo, o que é uma pena, eu até que gosto bastante dessa série. Godzilla consegue voar? Respondendo à pergunta, sim, ele consegue. Isso é um dos memes da fandom de Godzilla e até fora dela mais conhecidos. Como alguns talvez já tenham visto, na era Showa de Godzilla, Godzilla conseguia com sua baforada atômica voar. E cria essa cena linda demais, pelo amor do Godzilla, que cena maravilhosa. Por isso eu amo tanto esses filmes. A voadora do Godzilla? Esse é talvez o meme mais conhecido do Godzilla, que é o grande e mais poderoso de todos os golpes de Godzilla no filme dele com o Jet Jaguar, que ele bate a cauda no chão e faz esse movimento magnífico. Pausem o vídeo, eu estou até emocionado depois de uma cena tão bela. Ai meu Deus. Calma, eu vou me acalmar. Continuem o vídeo. Jet Jaguar, um dos personagens mais diferentes de Godzilla. Afinal, ele não é um monstro, ele é um robô, sendo provavelmente o único personagem não monstro da série de filmes de Godzilla que é muito amado pelos fãs. O seu nome e a sua ideia veio de um concurso dos fãs da Toho, a empresa que faz os filmes de Godzilla, para criar um personagem novo baseado na febre dos Super Sentais que existia na época. E assim, ele acabou sendo criado. Ele ficou por muito tempo sumido, mas recentemente ele vem voltando com tudo, principalmente na sua aparição no anime Godzilla Ponto Singular e no seu novo curta que ele aparece de novo lutando ao lado do Godzilla. E também, a propósito, o Jet Jaguar é meu personagem favorito da série de Godzilla, então eu tinha que arranjar um jeito de colocar ele nesse iceberg. Ultimation. Calma. Isso não tem a ver com a série de terror analógico Ultimation Trials. Depois eu vou comentar sobre esse tópico no iceberg. Ultimation se refere à técnica que se usou por praticamente todos os filmes de Godzilla, que era a técnica de um ator usando a roupa dos personagens para assim criar todas as lutas e cenas com Godzilla e outros monstros, o que era algo muito complicado e trabalhoso. Mas eu vou falar disso em camadas mais profundas do iceberg porque é um tópico um tanto pesado, então eu não vou falar dele ainda nessa camada. Godzilla, desenho de 1987. Existiu nos anos de 1987, se alguém fazer piada com isso eu vou matar, um desenho do Godzilla feito pela Hanna-Barbera. Sim, a mesma empresa que fez Scooby-Doo, os Super Amigos, Flintstones, Jetson e um monte de desenho que vocês provavelmente conhecem. Onde temos o tão conhecido Godzooky, um neto do Godzilla. Como que o Godzilla teve um filho e sequer teve um neto, não perguntem para mim.
Esse é basicamente um desenho como se fosse Scooby-Doo com o Godzilla. Afinal, tem um grupo de adolescentes e tals que fica junto com o Godzilla que vive aventuras estilo Scooby-Doo, que era um típico desenho que existiria nos anos 80. Zone Fighters. Zone Fighters foi uma série muito antiga japonesa criada pela Toho, a mesma empresa dona dos filmes de Godzilla. E essa série era estilo Tokusatsu ou Super Sentai, onde tinha os personagens conhecidos como Zone Family que enfrentavam monstros. Mas por que tá esse tópico no iceberg? Porque nessa série, muitos dos monstros que apareciam eram da franquia de Godzilla e o próprio Godzilla já apareceu nessa série. Isso era muito porque a Toho queria baixar os custos e não ter que fazer novas fantasias. Então eles se aproveitavam das fantasias que eles já tinham dos filmes de Godzilla e colocavam nessa série aí. O Esqueleto de Tartaruga. No filme Mothra vs Godzilla de 1964, em uma das cenas os atores estão recriando o que seria uma ilha cheia de radiação. E assim, no fundo desse cenário, um esqueleto de tartaruga que seria apenas um enfeite se mexe, indicando que, possivelmente, a tartaruga ainda estaria viva pela radiação ou que isso foi um erro na produção da época. Mas esse simples enfeite virou um personagem recorrente em algumas outras mídias de Godzilla, e ele atualmente é tratado como quase um personagem próprio pela fanbase. Um simples enfeite que se moveu, propositalmente ou não, virou um personagem próprio de Godzilla. Esse é o poder dos filmes de Godzilla. Até o menor dos monstros pode se tornar famoso nessa fanbase. Os possíveis finais alternativos de King Kong vs Godzilla. Primeiro, é importante ressaltar a diferença. King Kong vs Godzilla é o filme mais antigo lançado há muitos anos atrás e Godzilla vs Kong é o filme mais atual que foi lançado recentemente para o Monsterverse. Mas do que se trata esse tópico dos possíveis finais alternativos do filme original? Existe uma lenda urbana que se popularizou muito a respeito desse filme que dizia que, aparentemente, na versão japonesa o Godzilla ganha e na americana o Kong ganha. O que é falso, porque a diferença entre ambos os filmes é que na versão americana só ouvimos o grito do Kong e na versão japonesa ouvimos tanto do Kong quanto do Godzilla, o que não prova nada de quem ganhou ou quem perdeu. Mas, por algum motivo, essa lenda urbana se popularizou muito na fandom e deve ter gente até hoje que acha que isso é real. Quem ganha em King Kong vs Godzilla original? Esse é um tópico que não estava no iceberg originalmente e eu adicionei porque existe uma coisa muito importante que muita gente não sabe e que muita gente se confunde em relação a esse filme. Muita gente acha que foi um empate, o que, sendo sincero, é o que faria mais sentido. Mas não. Confirmado pela própria Toho, a empresa que faz os filmes de Godzilla, o vencedor no filme original é o King Kong. Mas isso não quer dizer que o Kong matou o Godzilla no filme, e sim que ele venceu aquela luta naquele caso, depois de inclusive já ter perdido a primeira luta no mesmo filme. E, por favor, não fiquem bravos comigo, galera. Afinal, no Godzilla vs Kong do Monsterverse, o Godzilla ganha. Ou seja, ambos os personagens ganharam em filmes diferentes. Então, quem é Team Godzilla e quem é Team Kong, o que eu acho que nem sei se existe ainda essa briga, vamos nos acalmar. Ambos os kaijus ganharam em filmes diferentes e vamos todos viver em paz. Godzilla em Scooby-Doo. Sim, na época que a Hanna-Barbera ainda tinha os direitos do Godzilla, Godzilla fez uma aparição breve em um dos filmes de Scooby-Doo e que inclusive uma filha do Godzilla aparece, porque eu acho que a Hanna-Barbera tem algum fascínio em dar ao Godzilla parentes distantes ou filhos. Eu não sei bem porquê, mas eles faziam muito isso. Marvel e Godzilla. Poucos sabem disso, mas existiu uma série de quadrinhos da Marvel em que a SHIELD e os Vingadores enfrentaram o Godzilla, publicados em 1997, sendo inclusive essa encarnação do Godzilla com certeza uma das mais poderosas versões do Goji, ao lado de outros como Heisei, Earth ou In Hell. E também é importante lembrar que ocorreu um crossover recentemente com Godzilla e o Kong e o universo da DC, que muita gente deve ter visto principalmente
com a cena do Superman sendo derrotado pelo Godzilla, que bombou na internet quando foi revelada. Gamera. Gamera é a tartaruga anciã de sua própria série de filmes com o mesmo nome, mas ela com certeza é mais conhecida pelo fato de ela ser a maior rival do Godzilla que já existiu, até mais que o Kong, eu diria. Godzilla e Gamera tiveram seus primeiros filmes lançados muito próximos entre si e ambos com certeza foram os maiores representantes dos filmes de monstros gigantes no Japão. E na verdade, eles com certeza até hoje são os maiores representantes desse gênero de filmes, onde Gamera e Godzilla sempre foram recebendo filmes novos em conjunto e sempre alimentando mais e mais essa rivalidade entre eles dois. Godzilla e Gamera são como várias rivalidades tão conhecidas, como Mario e Sonic ou até Marvel e DC. Rivalidades que são tão antigas que até hoje ninguém sabe exatamente uma solução. É só uma pena que, infelizmente, o Godzilla e a Gamera nunca conseguiram se encontrar oficialmente falando. Mas nós que somos fãs de ambos kaijus ainda estamos na torcida para algum dia esse crossover finalmente acontecer. E eu, como fã de ambos Godzilla e Gamera, espero muito que algum dia esses dois maiores kaijus que já existiram se encontrem e se enfrentem. A sequência de Zilla. Era planejada uma sequência ao filme do Godzilla de 1998 ou só filme do Zilla, que é como eu vou chamar assim a partir de agora. Mas como o filme do Zilla foi extremamente criticado na época e foi um fracasso, a sua sequência foi cancelada. Mas, pelo que eu sei, muitas das ideias que eram para ser dessa sequência foram incorporadas ao desenho do Zilla que eu mencionei anteriormente, que também foi cancelado. O Zilla é uma das versões do Godzilla que mais sofre, coitada. As ideias originais de Godzilla. Os primeiros conceitos do Godzilla não era que ele seria um lagartão atômico, e sim que ele seria um polvo. Graças a Deus eles mudaram de ideia. E depois que foi incorporado a ideia de ele ser um lagarto no lugar de um polvo, os seus conceitos originais era que o formato de sua cabeça fosse algo mais similar à explosão de um cogumelo de uma bomba nuclear. Afinal, como vocês sabem, o Godzilla é uma representação dessas bombas, mas depois seu design foi mudando para o lagarto favorito que conhecemos hoje. As formas desconhecidas de Shin Godzilla. Como alguns já sabem, Shin Godzilla é provavelmente a versão de Godzilla com mais formas. E existem duas delas que não são muito conhecidas, a sua forma inicial, que só vimos a sua cauda, mas que existem concepts de como ela seria, e a sua possível última forma antes da sua morte por congelamento, que aparentemente mostraria que o Shin chegaria ao ponto de se multiplicar por formas humanoides, o que tornaria o Shin ainda mais bizarro do que ele já é, e talvez esse seria um conceito para um possível Shin Godzilla 2. Mas o que nem todo mundo sabe é que existem outras formas do Shin Godzilla. Na real, depois dessa quinta forma que eu mencionei anteriormente, eram para ter mais, onde o Godzilla iria se multiplicar e multiplicar mais e mais ainda até que o planeta Terra inteiro fosse consumido e se tornasse o Shin Godzilla. E o pior é que ele se multiplicaria ainda mais, alcançando níveis colossais e universais, ao ponto de que ele se tornaria tudo e todo o universo, basicamente se tornando a entidade cósmica Lovecraftiana conhecida como Azazoth, que no universo do autor H.P. Lovecraft, que para quem talvez não conheça Lovecraft como eu conheço, não deve saber, mas Azazoth é basicamente a entidade mais poderosa do universo de Lovecraft, onde ele é o Deus Supremo, o Deus de tudo, todos e o nada. Tudo no universo é ele e o nada no universo é ele.
Shin Godzilla 2. Então, creio que basicamente quase todo mundo no canal sabe sobre o Shin Godzilla, o primeiro filme japonês do Godzilla após Godzilla 2014 e que eu considero o meu filme favorito de Godzilla de todos os tempos. E sendo sincero com vocês, talvez Shin Godzilla seja um dos meus filmes favoritos da minha vida. E como eu falei para vocês no tópico anterior desse iceberg, uma possível sequência poderia acontecer e tinha certos indícios que realmente ela poderia existir. Mas é confirmado pela Toho que isso não é algo que vai acontecer. E sendo sincero com vocês galera, eu particularmente como fã de Godzilla e principalmente do Shin Godzilla, acho melhor assim. Shin Godzilla não é daqueles filmes que precisa de uma sequência. Ele funciona sozinho e é um filme perfeito sendo só ele, o Shin Godzilla, pelo menos pra mim. E a propósito, se tu não viu o Shin Godzilla, não perca seu tempo. Se você gostou do -1, você vai gostar do Shin Godzilla. E claro que eu tinha que fazer um jabazinho para o meu filme favorito de Godzilla, não é? Munhidora. Munhidora é a OC, ou personagem criado por fã, envolvendo Godzilla, mais conhecida de todas. Criada pela artista Brazy Fox, Munhidora é uma versão do Ghidorah feminina e uma versão bem mais dócil e heróica do Ghidorah que já conhecemos, que geralmente é o vilão, como vocês já sabem. Muito fã de Godzilla já deve ter se deparado com ela em alguma comic ou animação que ela esteja. Porque de fato, como eu disse, ela deve ser a OC de Godzilla mais famosa de todas. E por isso também fica meio difícil de encontrar informações concretas a seu respeito. Mas esse é o básico sobre ela. Bagan. Bagan é um kaiju de coloração branca, olhos vermelhos e com múltiplos chifres por todo o seu corpo. E ele é um personagem bem desconhecido da série de Godzilla, mas que tem uma história muito mais profunda do que parece. Bagan foi inicialmente um monstro deletado da série de filmes de Godzilla, que ele era para ter aparecido no primeiro filme de Godzilla da era Heisei, e que tinha um desenho bem diferente do que conhecemos hoje. Mas como vocês bem sabem, o primeiro filme de Godzilla da era Heisei veio a se tornar um filme muito mais sério e pesado, como o filme original de Godzilla. Então ele foi cortado desse filme do Godzilla e depois foi dado a ideia de ele aparecer num possível filme solo da Mothra da era Heisei. Mas essa ideia também foi descartada e depois disso o Bagan teve múltiplas tentativas de aparecer em um filme. E quase que ele foi o último vilão da era Heisei no lugar do Destoroyah, mas de novo, Bagan não teve sua chance. E o Bagan só veio a ter uma aparição oficial no universo de Godzilla no jogo de Super Nintendo Super Godzilla, onde ele é o chefão final. E também, depois de anos, veio aparecer no jogo Godzilla Movie Tour. E até hoje, o Bagan tem muitos fãs como eu, que esperam até hoje um futuro filme em que o Bagan talvez possa aparecer. Afinal, ele parece um personagem muito legal. Super Godzilla. Essa é uma das transformações mais desconhecidas do nosso kaiju favorito, sendo a transformação que o Godzilla atinge no final do jogo Super Godzilla que eu contei anteriormente, e sendo a única forma que o Godzilla consegue encontrar para derrotar o Bagan no final do jogo, tendo uma coloração mais puxada para um roxo escuro, com alguns detalhes do que parecem espinhos em seu corpo e algumas áreas com coloração verde, sendo essa transformação só atingida caso o Godzilla colete o Super Soros, um soro que tem a fusão do sangue de ambos kaijus Godzilla e Ghidorah. E quando o Godzilla coleta todos esses soros, ele atinge essa extremamente poderosa forma. Ghost Godzilla. Esse foi um dos personagens que já foi descartado dos filmes de Godzilla e talvez seja um dos mais diferentes, por assim dizer.
A sua ideia era ele ser o fantasma da primeira versão de Godzilla lá de 1954, ou seja, o fantasma do primeiro Godzilla já criado. E ele que seria o principal vilão no último filme da era Heisei de Godzilla, o que logo seria substituído pelo Destoroyah. E não, o Ghost Godzilla não é o mesmo que o Godzilla GMK, que é a outra versão do Godzilla. GMK Godzilla é o espírito das almas mortas nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, e o Ghost Godzilla é o espírito do Godzilla original, e ele é um personagem que nunca apareceu em nenhuma mídia oficial de Godzilla até onde eu sei. Godzilla vs o Diabo. Essa foi uma das primeiras ideias de reviver o Godzilla após a sua, abre aspas, morte na era Heisei, que seria, como o nome diz, um filme onde o Godzilla enfrentaria o Diabo, o Cramunhão, o Capiroto e esses nomes tudo. Esse filme nunca viu a luz do dia, mas muitos dos seus elementos foram incorporados à HQ Godzilla in Hell, que eu já fiz vídeo no canal há um bom tempo atrás. Godzilla come uma vaca. Existe uma cena descartada do filme original de Godzilla que foi feito apenas nos storyboards e nunca foi filmada ou gravada, onde o Godzilla devoraria uma vaca. Uma simples vaca, animal que nem estava mexendo com ele e não tinha nada a ver com toda a história. E essa cena foi considerada tão macabra que o estúdio se recusou realmente a fazer, então por isso ela foi descartada. Baragon, o primeiro kaiju interpretado por uma mulher. Isso é mais uma curiosidade que eu não vejo quase ninguém comentando, mas, brincadeiras à parte, é útil caso você queira conquistar a garota ou garoto que você goste. Eu falei essa curiosidade pro meu namorado, o Chris, e foi assim que ele se apaixonou por mim na hora. Mas voltando ao assunto, o Baragon é um personagem da série de filmes de Godzilla que foi o primeiro kaiju em um filme de Godzilla a ser interpretado por uma atriz feminina, sendo interpretado pela atriz Rie Ota, que, por conta da sua baixa estatura, ela foi a escolha perfeita para interpretar o Baragon, que é um dos menores kaijus da franquia de Godzilla. E a propósito, a Rie Ota adorou interpretar o kaiju. Os bizarros mangás antigos do Godzilla. Meus amigos, a quantidade de mangá bizarro e com história estranha envolvendo o Godzilla é tão grande que eu fiz um tópico inteiro do iceberg só sobre isso. Existe um mangá em que o Godzilla é revivido por um grupo de aliens e transformam ele na encarnação do deus da destruição, um que ele possui um garoto que começa a cometer assassinatos, um que o Godzilla tem um corpo humanoide e rei de um grupo de kaijus que se protegem de uma guerra contra a humanidade e muito mais mangás bizarros como esses. Tão piores quanto, sinceramente. Eu só não falo mais porque isso tomaria muito tempo do iceberg que já tá gigante. Então, eu vou deixar isso para depois, talvez um vídeo futuro só sobre esses mangás bizarros do Godzilla. Os híbridos de Godzilla. Existem, além desses mangás bizarros que eu contei, existem muitos mangás e histórias do Godzilla que mostram os seus híbridos, que no caso são as fusões do Godzilla com outros personagens. O talvez mais conhecido é o híbrido do Godzilla e o Kongzilla, com um nome muito criativo, diga-se de passagem. E também, é claro, o King Godzilla, outro nome também bem criativo, que é uma fusão do Ghidorah, Godzilla e o Batra, e criou-se essa coisa linda aí que vocês estão vendo. Giras. Giras é um kaiju que aparece no episódio 10 da primeira série de Ultraman. Mas algumas pessoas devem estar me perguntando, por que eu estou falando do Ultraman num iceberg de Godzilla? Bem, olhem para a aparência do Giras. Ele não lembra alguém? Ele se parece com o Godzilla, porque de fato ele é o Godzilla. Em realidade, o que acontece é que a fantasia do Giras é na real a fantasia do Godzilla. E como exatamente isso foi permitido pela Toho, a criadora dos filmes de Godzilla? Bem simples, a Tsuburo Yaba, que é a dona do Ultraman, estava tendo muitos problemas com prazos apertados e alto valor para fazer os episódios, porque era bem caro fazer essa série naquela época. Então, em uma maneira de baixar os custos,
a Tsuburayaba fez um acordo com a Toho se ela poderia usar alguma das fantasias da empresa, e a Toho disponibilizou uma das fantasias do Godzilla desde que ela não fosse danificada e se mantesse intacta. E assim, felizmente, o Geras nasceu e com isso também surgiu uma alta parceria entre a Toho, a dona do Godzilla, e a Tsuburayaba, que é a dona do Ultraman. Por isso, inclusive, existem crossovers oficiais do Ultraman e do Godzilla. Bem, já estamos chegando na última camada de todo esse iceberg. Então, já tá mais do que na hora de eu me transformar na minha forma Kaiju. Devidamente transformado agora, vamos logo para a última parte de todo esse iceberg. A radiação. Slenderzilla. Sim, por incrível que pareça, esse é um personagem real. Slenderzilla é um personagem criado pelo usuário Fred Buff, criado lá em 2016 para o canal do próprio Fred Buff, que criou toda uma mitologia e uma série envolvendo esse personagem, que basicamente ele é uma versão do Godzilla criada pelo meu pai, Slenderman, que usou um pouco da carne do Godzilla que havia caído durante a sua luta contra os dois Mutos no filme de 2014, e assim criou essa versão do Godzilla misturado com seu próprio DNA. E o principal objetivo do Slenderzilla é matar o Godzilla original e se tornar o alfa principal de todo o mundo. Eu ainda pretendo fazer futuramente um vídeo só sobre o Slenderzilla, então me aguardem. NES Godzilla Creepypasta. Vocês que me conhecem e conhecem o canal como um todo, sabiam que essa creepypasta estaria nesse iceberg. NES Godzilla Creepypasta. O que falar da melhor creepypasta de videogames de todas e com certeza uma das, se não a minha creepypasta favorita de todas. A história que conta do nosso protagonista Zachary, que ganha o jogo NES Godzilla e é atormentado pela entidade Red, o principal antagonista e um dos maiores vilões das creepypastas. Uma creepypasta de Godzilla muito grande, mas incrível e muito bem escrita e desenhada pelo seu criador, Cosby Def. Tanto que eu já tenho 2 vídeos sobre NES Godzilla Creepypasta. Um falando sobre o Red, o seu principal antagonista, e um vídeo contando por que essa creepypasta é tão boa e por que ela é tão especial para mim. Afinal, se não fosse por essa história, talvez eu nem teria entrado na fandom de Godzilla para começo de história. NES Godzilla Replay. Diferente da NES Godzilla Creepypasta, a sua continuação não é tão conhecida. Sim, muita gente não sabe, mas NES Godzilla Creepypasta possui uma continuação, chamada NES Godzilla Replay. Ela ainda não foi terminada, incrivelmente até hoje ainda está sendo trabalhada pelo Cosby Def, e pelo que se dá a entender, pode ser que ela seja ainda maior que a NES Godzilla Creepypasta. Mas, mesmo ainda não sendo uma história terminada, continua sendo uma das melhores creepypastas já existentes, se não for a melhor sequência já feita para uma creepypasta que já era incrível. Onde acompanhamos um novo protagonista que agora é atormentado pela entidade Warlock. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história porque eu já fiz um vídeo só sobre a NES Godzilla Replay, então quem quiser entender melhor, veja o meu vídeo. The Ultimation Trials e The Man in the Suit. Os 2 analog horrors mais conhecidos de Godzilla, e com certeza um dos melhores. Ultimation Trials é possivelmente o primeiro analog horror criado para o Godzilla. E apesar de Ultimation Trials não ser tão conhecido,
Essa série que serviria de inspiração para o The Man in the Suit. Suitimation Trials basicamente conta sobre um estranho acontecimento envolvendo um aparentemente filme vivo do Godzilla, onde alguém, por alguma estranha razão, enquanto reassistia os seus antigos vídeos cassetes de Godzilla, acabou sendo atormentado por uma estranha e corrompida versão de Goji, que se comunica constantemente com ele. E The Man in the Suit, eu acho que quem é do canal não necessita de apresentações, afinal quase todo mundo do canal me conhece pelos meus vídeos dessa série. Mas, por via das dúvidas, esse é um analog horror que conta sobre um incidente que envolveu com as fantasias dos filmes de Godzilla, que aparentemente um de seus atores se transformou na fantasia. Essas são duas séries que eu já cobri no canal com muito mais detalhes, então quem quiser entender melhor, vão lá ver meus vídeos. Os acidentes envolvendo as roupas dos filmes de Godzilla. Meus amigos, lembram quando eu disse lá na primeira camada do iceberg que ocorriam incidentes envolvendo as roupas? Então, eu não estava brincando quando eu falava isso. Não só era mega complicado de gravar com aquelas coisas, tanto que a produção do primeiro filme de Godzilla foi tão caótica por causa dessa roupa que no segundo filme ela teve de ser substituída, como ocorreram muitos acidentes durante as filmagens. Por exemplo, em um dos casos que a roupa do Godzilla verdadeiramente pegou fogo com o ator ainda usando, ou os vários casos de quase afogamento de alguns atores em algumas cenas, e um dos piores casos com o Burning Godzilla. E como alguns já sabem, o Burning tem aquela característica de soltar gases radioativos por todo o corpo. E mesmo esses gases não sendo radioativos, obviamente, a alta exposição que o ator teve desses gases fizeram ele passar mal de verdade durante as filmagens. A inspiração para criar Godzilla. Pode parecer estranho eu ter colocado isso tão fundo no iceberg, porque quase todo mundo que é fã de Godzilla sabe disso. Mas, sejamos sinceros galera, esse é o tópico mais pesado e triste envolvendo o Godzilla, porque é algo que envolve o mundo real. Como alguns já sabem, Godzilla é uma representação do medo dos japoneses após os ataques de Hiroshima e Nagasaki em 1945 pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Um dos eventos mais horríveis que levou à morte de muitas pessoas e à quase destruição do Japão, sendo um dos eventos mais catastróficos e tristes que a humanidade teve de passar e que é um medo que existe até hoje. Mas existe um caso no Japão que é dito ser a principal motivação para a criação do primeiro filme de Godzilla. O acidente de Lucky Dragon 5. Lucky Dragon era um navio japonês que se locomovia próximo às áreas onde eram feitos os primeiros testes das bombas nucleares dos Estados Unidos. E esse navio e a sua tripulação foram avisados sobre esses testes, o que fez eles não se aproximarem tanto do local. O problema foi que eles não sabiam a gravidade do que estava sendo testado, pois a explosão não só causou um choque imenso em todos, como a sua radiação chegou até o Lucky Dragon, causando inúmeras sequelas e doenças a todos os tripulantes de lá, que tiveram o azar de estarem no lugar errado na hora errada, sendo eles uma das várias vítimas de uma das coisas mais horríveis já criadas pela humanidade. E, como alguns sabem, por isso que o primeiro filme de Godzilla é tão mórbido e realista, e por isso que muitos filmes de Godzilla são assim. Shin Godzilla, Godzilla Minus One e outros filmes de Godzilla são exemplos do que o Godzilla representa. O medo do Japão de algo assim acontecer de novo.
Bem, é isso. Esse foi o iceberg de Godzilla. O talvez vídeo mais aguardado e pedido por vocês desde que eu anunciei lá no finalzinho do vídeo do iceberg do Sonic.exe. E a propósito, fique até o final do vídeo de agora que vai ter o teaser do próximo iceberg, hein? Esse vídeo, como alguns já devem imaginar, foi um vídeo muito trabalhoso. E sinceramente, eu acho que quase me matou de tão trabalhoso que foi fazê-lo. Mas eu sei que valeu a pena. Afinal, é um vídeo que eu sei que vocês do canal queriam muito. Então, eu sei que mesmo eu tendo que ficar gravando por horas e horas no meu quarto fazendo um calor desgraçado e perdendo muito ar ao gravar esses vídeos e quase passando mal em alguns casos, eu sei que para vocês que gostam dos meus vídeos valeu a pena. Eu espero de verdade ter feito um bom trabalho com esse vídeo. Claro, eu sei que eu não falei de tudo que poderia ter sido dito nesse iceberg de Godzilla. Godzilla é uma franquia gigante, tem muita informação e dava para esse iceberg ser ainda maior do que ele já tá. Mas eu acho que, sinceramente, esse é o necessário. Eu optei por fazer algo menor porque achei que esse fosse o melhor para esse vídeo. E assim eu conseguiria dar a vocês o melhor vídeo de iceberg de Godzilla possível. E eu espero de verdade que mesmo faltando tanta coisa, eu tenha alegrado e entretido vocês até o final de todo esse vídeo. E espero ter feito um bom trabalho ao falar da franquia que eu tanto amo. A comunidade de Godzilla, pelo menos aqui no Brasil, está sendo uma das que mais está me abraçando e está mais me ajudando recentemente. Sério, grande parte dos vídeos mais famosos do canal são vídeos de Godzilla. E de fato, o vídeo mais famoso do canal é de Godzilla, que é o do The Man in the Suit, claro. Então, eu só tenho a agradecer a essa fanbase. Os filmes de Godzilla com certeza são algo que eu adoro, afinal eu comecei a assistir eles em uma fase bem ruim da minha vida, e foram esses filmes, desde os mais sérios aos mais bobos, que me davam um pouco mais de sentimentos em momentos tão difíceis. Seja os filmes onde eu vejo cenas bobas de um lagarto atômico batendo um dragão de 3 cabeças, ou seja um filme mais sério com uma mensagem bem mais profunda que mudaria muito do que eu penso sobre mim e sobre o mundo como um todo. E com certeza, atualmente Godzilla deve ser a franquia que eu mais amo de paixão e que eu mais gosto de falar sobre no canal. Mesmo que sinceramente seja complicado achar assunto de terror envolvendo Godzilla. E saber que essa fandom gosta dos meus vídeos e gosta dos vídeos de um simples youtuber que grava vídeos de Sonic.exe me deixa mais feliz ainda. Então, obrigado a todos vocês do canal que gostam dos meus vídeos de Godzilla e amam essa franquia tanto quanto eu. Obrigado por me ajudarem mais e mais o meu canal a crescer e fazer eu conhecer pessoas incríveis que eu nem imaginaria conhecer na minha vida. Obrigado também a todos os meus amigos que estão me acompanhando em toda essa jornada de youtuber, como é claro o Horrormente, o meu melhor amigo, que mesmo a gente brigando e brigando várias vezes, ele nunca desiste de mim, sempre se esforça para me tornar e ser o melhor que eu posso como pessoa e como youtuber também. Então eu te devo muito, Horror, obrigado demais por ser o meu melhor amigo praticamente. Obrigado ao Sério Neptune, outro dos meus melhores amigos e desenhista do meu personagem. Obrigado ao Blued, que foi quem fez os sprites do meu personagem que foram usados no vídeo, que foi um presente que eu nem pedi pra ele, mas ele me deu de super bom grado, então eu agradeço demais você, Blued, por esse presente. Tenho que agradecer também, é claro, ao Léo 5166 e o Dragwoos, que são os caras que me ajudaram a fazer a intro que eu sempre uso em todos os vídeos no canal. Apesar de não ter usado nesse vídeo, eu sempre estou usando a intro deles, onde o Léo fez o GIF do meu personagem e o Drag fez também a cena da televisão, que sério, foram duas coisas que eu não pedi para eles e eles só me deram de bom grado como um presente para mim e que eu fiquei extremamente feliz ao receber isso.
Também tenho que agradecer ao Pato Radical, que foi quem fez os desenhos do Slendy Cartoon que apareceram algumas vezes durante o Iceberg. Também tenho que agradecer demais a Quack, que foi quem fez os desenhos do meu cenário que eu tô sempre usando, que eu usei durante esse Iceberg e que eu uso durante todos os vídeos do canal. E claro, também agradecer ao Lucas, que foi o cara que fez os desenhos do Slendzilla que apareceram na última camada do Iceberg. Que de novo foram todas coisas que eu nem pedi para eles, mas eles deram para mim como um presente para me ajudar no canal. Então eu agradeço demais a todos vocês por essa gigantesca ajuda que vocês me deram ao canal. E um obrigado muito especial ao Lucas Stuvok, que provavelmente está reagindo a esse vídeo. Pelo menos eu espero que ele esteja. Que sério, se não fosse por ele, talvez eu não fosse o amante e tão conhecedor de Godzilla que eu sou hoje. Ele foi o cara que me ensinou tudo que eu sei. Ele é o meu professor de Godzilla e uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer. Então, sério, obrigado demais por tudo, Stuvok, por toda a ajuda que você me deu, por todos os comentários e vezes que você divulgou o meu trabalho e obrigado por talvez estar reagindo a esse vídeo. Queria dizer que o dia que você disse que me conhecia e que tinha visto o meu vídeo do The Man in the Switch foi um dos dias mais felizes da minha vida. Obrigado. Obrigado demais, Lucas Stuvok. E por fim, mas não menos importante, eu devo agradecer a pessoa que eu mais amo em todo o planeta Terra. Chris Luke, ou só Chris, o meu namorado. Eu sei, amor, que você tá vendo esse vídeo até o final porque você gosta dos meus vídeos, eu sei que você adora os meus vídeos e eu sei o quão você ama Godzilla. Porque de fato, você me conheceu por causa de um vídeo meu de Godzilla. Quem diria que essa franquia não só me daria muito mais gente assistindo meu canal, como acabaria me dando como o maior presente que eu poderia pedir, o amor da minha vida, Chris Luke. Obrigado, Chris, por ser a pessoa mais importante e que eu posso sempre conversar e sempre dizer o que eu preciso falar, que você vai estar lá para me ouvir. Obrigado por sempre estar lá comigo, sempre estar me ouvindo, conversando comigo, sempre me ajudando, me apoiando em sonhos que eu possa ter, que talvez eu não consiga. Você sempre é a pessoa que diz para eu ser confiante, para eu tentar, para eu ir lá fazer. E obrigado por sempre ter confiança em mim, sempre acreditar em mim, que eu posso mudar, que eu posso melhorar. Obrigado por todas as vezes que você me melhorou, que você me ajudou a entender um erro, a melhorar como pessoa. Obrigado por me amar desse jeito que eu sou, mesmo às vezes que eu sou dramático, que eu fico triste à toa, que eu exagero nas coisas, que eu fico com raiva à toa. Você sempre tá lá me dizendo que eu devo fazer para eu me acalmar. Você tá sempre me acalmando, sempre me ajudando, sempre fazendo de tudo para eu ficar feliz. E eu não sei como agradecer isso, mas obrigado, meu amor. Obrigado por tudo isso que você faz, por sempre estar lá. Sempre quando eu mando mensagem, você vai responder alguma hora. Às vezes demora, mas não importa. Só de você ter respondido já me faz feliz. Obrigado por sempre dizer, antes de você dormir, que você me ama. Que isso é muito bonito. Obrigado por fazer sempre isso por mim. Obrigado por sempre dizer que me ama também quando eu falo pra você que eu te amo. Obrigado por aguentar todas as brincadeiras que eu faço com você, que às vezes te deixam meio estressado. Obrigado por me aguentar como um todo. Como eu falei, às vezes que eu sou dramático, que eu exagero com as coisas e mesmo assim você me aguenta, sempre me ajuda, sempre fala o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E obrigado por ter me melhorado como pessoa. Você me melhorou, você me deixou uma pessoa muito melhor do que eu poderia ter sido sem você. Você é maravilhoso. Você é a pessoa mais linda, mais maravilhosa que eu já conheci.
e eu te amo e eu agradeço demais por tudo que você faz por mim todo dia, todos os dias de nós estamos juntos. Eu só obrigado por tudo, meu amor. Eu te amo demais e eu sei que eu fico feliz por eu ser o suficiente pra você. Porque eu sei que você me ama desse meu jeitinho, desse meu jeito, como mesmo eu tendo certos problemas, você me ama assim. E eu fico feliz de saber que tem alguém que me ama assim, do jeito que eu sou de verdade. E eu sei, eu já falei isso várias vezes, o quão eu te amo, o quão você é importante pra mim e o quão você me faz feliz. Mas eu sinto que eu deveria falar isso nesse vídeo porque eu te amo. É um vídeo especial, então eu sinto que eu deveria falar isso, falar da pessoa que eu mais amo em toda a face da terra, que é você, meu amor. Eu te amo demais, demais mesmo, e obrigado. Obrigado por ter dito sim no dia que eu te pedi em namoro, que foi alguns dias antes do meu aniversário. Obrigado por ter dito aquele sim quando eu te disse que eu te amava, que eu tava gostando de você e que se você queria namorar comigo e você disse sim. E você me tornou um dos homens mais felizes que eu poderia ser. Você todos os dias me deixa mais feliz, me tira um sorriso no rosto mesmo em momentos tão difíceis e eu te devo muito, muito da minha vida graças a você. Eu te amo demais, Chris. Eu te amo muito mesmo. E eu espero estar fazendo sempre um bom trabalho para mostrar o quão eu te amo, porque você já faz isso comigo. Você sempre mostra para mim o quão você me ama, o quão se importa comigo, e eu agradeço demais por tudo isso. Obrigado, Chris. Obrigado, meu amor. Obrigado por tudo. Eu te amo e eu te amo demais. Obrigado mesmo. E sim, eu sou homossexual, podem parar de me perguntar isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Deis Landman, noivo do Chris Luke, e tenham uma boa noite. Até mais!